Muito boa noite a todos. A partir de agora, convido-os a nos unir em pensamento e enchermos os corações de esperança para iniciar a nossa reunião de hoje, tentando criar um clima de paz e alegria por estarmos mais uma vez reunidos para um estudo evangélico. Que nos preparemos para absorver as inspirações do Cristo Jesus sobre esses ensinamentos. Permitais, ó Senhor, que humildemente iniciemos a nossa reunião, contando com as vossas bênçãos e também com a vossa coordenação geral dos nossos trabalhos. Que assim seja. A página que estudaremos está no capítulo 22 do Evangelho. Não separeis o que Deus uniu. Leremos os itens 1 a 4, cujo título é Indissolubilidade do Casamento. Vamos primeiramente ler a passagem bíblica que está em Mateus capítulo 19, versículos 3 a 9. Os fariseus vieram ter com ele para o tentarem e lhe disseram: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não lestes que aquele que criou o homem, desde o princípio, o criou macho e fêmea, e disse: por essa razão, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher. Assim já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Mas eles retrucaram: por que então ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse? Jesus respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres. Mas no começo não foi assim. Por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério. E aquele que desposa a mulher que outro despediu, também comete adultério. Bom, meus irmãos, vejamos agora um resumo do comentário do Evangelho sobre essa passagem de Jesus. Imutável, só há o que vem de Deus. Tudo o que é obra dos homens está sujeito à mudança. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos, para que se opere a substituição dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de tal forma humanas que não há no mundo inteiro dois países onde elas sejam absolutamente idênticas, ou que com o tempo não haja sofrido mudanças. O que é legítimo num país e em dada época é adultério noutro país e noutra época. Pois a lei civil tem por fim regular os interesses das famílias, interesses que variam segundo os costumes e as necessidades locais. Assim é, por exemplo, que em certos países,
o casamento religioso é o único legítimo. Noutros, é necessário também o casamento civil. Noutros, finalmente, este último casamento basta. Mas na união dos sexos há outra lei, divina, imutável, exclusivamente moral: a lei do amor. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos, e que fossem dois e não um somente, a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Nas condições ordinárias do casamento, não se leva em conta a afeição de dois seres que se atraem um para o outro, visto que as mais das vezes essa afeição é rompida. O que se cogita não é a satisfação do coração, e sim do orgulho, da vaidade, da cupidez. Numa palavra, interesses materiais. Quando as bolsas estão bem aquinhoadas, diz-se que os esposos muito felizes hão de ser. Nem a lei civil, nem os compromissos podem suprir a lei do amor. Se esta não preside a união, separam-se frequentemente por si mesmos o que à força se uniu. Daí as uniões infelizes, que acabam tornando-se criminosas. Desgraça que se evitaria se estabelecessem as condições da lei do amor. Ao dizer Deus, não sereis senão uma carne, e quando Jesus disse, não separeis o que Deus uniu, estas palavras devem ser entendidas como referências à união segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei mutável dos homens. Será então supérflua a lei civil? Não, de certo. Ela tem por fim regular as relações sociais e os interesses das famílias. Por isso é útil, necessária, mas variável. A lei civil deve ser previdente, porque o homem civilizado não pode viver como selvagem. Nada, entretanto, se opõe a que ela seja um corolário da lei de Deus. Os obstáculos ao cumprimento da lei divina promanam dos prejuízos e não da lei civil. Esses prejuízos desaparecerão com o progresso moral, que, por fim, abrirá os olhos aos homens para os crimes que decorrem das uniões contraídas com vistas unicamente nos interesses materiais. Bem, após a leitura, passemos ao nosso humilde comentário. Falar de indissolubilidade do casamento, especialmente nos tempos modernos, é tão complexo quanto tentar listar todas as variáveis envolvidas na complexidade da moral humana. Porque cada caso é um caso específico. Mas mesmo assim, vamos tentar dar algumas pinceladas que podem concorrer para uma visão de união mais estável e relativamente feliz. As uniões são complexas, porque cada ser é único e absolutamente
Todos, mesmo os considerados muito parecidos, são bem diferentes, com sonhos diferentes e tendo detalhes que distinguem as suas personalidades, as suas individualidades. E mesmo quando dois seres se amam de verdade, nem por isso deixam de ter diferenças bem marcantes. Alguns imaginam que o casamento ideal nunca vai existir, exatamente por não haverem duas pessoas iguais. Mas ao contrário do que muitos imaginam, para que duas pessoas se amem e convivam em paz, não é ponto imperativo que pensem ou ajam iguais. Ao contrário, se fosse possível que dois seres pensassem exatamente da mesma maneira, nessa parceria não haveria progresso, pois ninguém poderia mudar ninguém, nem ensinar nada. Se eles são iguais, se têm a mesma experiência, como vão sugerir mudanças? Ou melhor, como vão contribuir para o progresso um do outro? A vida se tornaria monótona e repetitiva. Daí, acabamos por descobrir que as diferenças são saudáveis e estimulam o nosso progresso moral. E deve ser por isso que Deus, que tudo sabe, nos mistura de forma tão heterogênea, para que os laços do amor sejam o grande propulsor do progresso moral, com um tendendo a ajudar na correção dos pontos fracos do outro. E quando essa união é espiritual, os dois tendem a progredir muito dentro dessa diversidade de ideias. Geram discussões saudáveis entre ambos, norteadas pelo amor e sem ressentimentos ou egoísmos. Ninguém quer impor nada e nem dominar o outro, nem se achar melhor. Só quer ser feliz ao seu lado e ver o outro também feliz. E os filhos, quando encontram pais que usam abordagens diferentes durante a sua educação, tendem a adquirir uma experiência mais rica de vida. Passam a acumular o que lhes convém e a descartar o que não lhes convém, avaliando os diferentes comportamentos dos pais, entre seus erros e seus acertos. Aliás, já disse um poeta certa vez que toda unanimidade é burra, e até certo ponto, guardando as devidas observações de humildade e respeito ao semelhante, ele tinha razão. Os diferentes se ensinam e ajudam-se mais mutuamente. Mas a vida atual, muitas vezes conduzida pelo imediatismo, pelos interesses materiais e pela falta de paciência, não demanda tempo suficiente para que os ajustes das diferenças se deem. Os cônjuges não se dão esse tempo para que a convivência familiar se torne uma sadia dentro das diferenças individuais. Um entendendo as virtudes e limitações do outro e respeitando por indulgência essas diferenças. Separam-se cedo, sem parcimônia, utilizando o caminho mais curto e mais falho. E, infelizmente, hoje, as maiores causas das separações são por motivo o desemprego de um, a falta de dinheiro,
a piora financeira do casal. Isso não significa que não se possa separar. Quando a relação se torna insuportável e perigosa à integridade corporal ou moral, por vezes o único caminho lógico é a separação. Mas esse passo deve ser criteriosamente avaliado. Quando se começa a respeitar o espaço um do outro e há o convencimento de que o outro não tem que pensar exatamente como ele para ser feliz, o casamento rende excelentes frutos, porque está sob a regência da lei do amor, apregoada pelo Mestre e não pelos interesses individuais. Aprendamos a olhar as diferenças nos outros como oportunidades de aprendizado. Utilizemos o exemplo dos apóstolos de Jesus. Eles eram muitíssimo diferentes, mas cada um cumpriu a seu modo, o seu sacerdócio, sua missão, com decência e humanidade, distribuindo amor por onde passaram. Porque não há um padrão único de comportamento em que possamos nos basear para nos melhorarmos, a não ser a interpretação das ações do próprio Mestre Nazareno, adaptadas ao modo particular de ser de cada um. Mas, a despeito das nossas limitações individuais, procuremos ajudar-nos um ao outro, busquemos compreender as inquietações alheias, criemos o hábito de orar em família todos os dias, e tudo se encaminhará para a estabilidade no casamento, como recomendou Jesus, com uma vida familiar harmoniosa e exemplarmente feliz. Muita paz. Vamos elevar agora os nossos pensamentos ao alto, para implorar a Jesus que fluidifique as nossas águas, estendendo as nossas mãos na direção delas. Ó divino pastor de almas, derramai seu bálsamo misericordioso sobre essas águas, transformando-as em medicamentos curadores de todas as nossas chagas corporais e espirituais, dando-nos energia para seguirmos o nosso caminho de luta redentora. Obrigado, excelso amigo. Águas fluidificadas em vosso santo nome, que assim seja. Chegamos assim ao final da nossa singela reunião de hoje, com os votos de que todos estejam em perfeita harmonia com a psicosfera espiritual instaurada nos nossos ambientes. Que sintamos a mão bondosa de Jesus aconchegando as nossas cabeças, deixando-nos envoltos numa paz e segurança que hão de nos impulsionar para a frente na nossa labuta diária. E que diante dessa pandemia instalada em todo o mundo, especialmente no nosso país, sintamo-nos fortalecidos por estarmos ao lado daquele que é o único que pode efetivamente nos poupar a vida corpórea
e prolongar a nossa encarnação aqui. Não é o momento para dúvidas e inseguranças, nem para lamentos. Sigamos firmes na nossa trajetória, ajudando e consolando todos aqueles que se interponham no nosso caminho, fraquejados diante dessa situação, mostrando ao Pai que a nossa conversão ao cristianismo não foi em vão e que com Jesus e Deus nada tememos. Ó eterno Cristo Jesus, com a vossa permissão, encerramos a reunião de hoje. Que assim seja. Desfaz-se nesse momento essa corrente fraterna. Que a paciência e o amor nutram nossas convivências diárias. Até o nosso próximo encontro evangélico.